Fala galera Coral, pré-jogo na área. Olha, hoje tem mais um jogo do ano para o Santa. Se aquele jogo entre Santa Cruz e Sergipe era o jogo do ano, que foi o primeiro mata-mata, e o Santa passou, agora nas oitavas de final é que é tudo ou nada. Santa já começa nas oitavas, jogando a primeira partida contra o Altos dentro de casa. Leia-se Arena de Pernambuco, já que o Arruda não está conseguindo receber partidas oficiais por conta de problemas estruturais. Lógico que o Santa nega essa informação. O Santa sempre informa que a ida para a Arena de Pernambuco é para atender expectativa de um maior público. Mas a Arena de Pernambuco recebe até 45 mil pessoas. Mais de 38 mil ingressos já foram vendidos para o jogo desta segunda-feira à noite, 8h30 na Arena de Pernambuco. Oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. É o segundo mata-mata. E também é importante nesse vídeo, a partir de agora, a gente falar de mobilidade, porque o jogo é 8h30, é uma segunda-feira, tem horário de pico para a volta para casa e nós vamos ter problemas seríssimos de trânsito na Avenida Caxangá, na paralela da Caxangá, que é a Avenida Maurício de Nassau, na Abdias de Carvalho, na BR-101, 232 408. Então, a gente vai falar de futebol, mas vamos trazer todas as orientações a partir de agora nesse pré-jogo para você, torcedor que está indo para a Arena de Pernambuco. Mas antes da gente falar tudo isso, eu peço a você, dá aquele like, dá aquela moral pra gente, ativa os sininhos para as notificações se você já for inscrito e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, meu amigo. É tão facinho, é só apertar o botãozinho aí, se inscrever. Seja inscrito no canal, aí você ativa o sininho para as notificações e tendo novidades sobre o Santa Cruz, você já recebe a notificação no seu celular em primeira mão. Você pode também acompanhar tudo no nosso WhatsApp, no seu WhatsApp aí, você vai lá em canais, procura o canal Multiplay PE, o código de barras está aí, aliás, o QR Code está aí na tela para você. O QR Code leva você direto para o nosso canal. Você se inscreve no canal, também é absolutamente grátis, não paga nada para se inscrever. E todas as matérias e informações você já recebe o link. Aí fica muito mais fácil para você compartilhar e bombar esse vídeo, hein, torcedor? Quero você bombando esse vídeo, dando like pra gente, se inscrevendo aqui no canal, espalhando para todo mundo, porque tem muita informação importante a partir de agora nesse super pré-jogo para Santa Cruz e Altos. Vamos começar com mobilidade? Eu falei que nós teremos problemas sérios de trânsito. Vocês sabem que a Avenida Caxangá, ela já começa a travar por volta das 5 horas da tarde no sentido Camaragibe. É a volta para casa. O sentido contrário também é travado, hein? Mas é pior realmente no sentido Camaragibe. Vocês sabem que a Abdias de Carvalho, a partir das 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, já está travada no sentido General São Martinho, no sentido BR. Então vocês imaginem o trânsito da volta para casa com mais milhares de pessoas seguindo para a Arena de Pernambuco. Nós procuramos a CTTU para saber se tem algum esquema de trânsito para orientar os motoristas nessas principais vias. E uma rota alternativa, que eu falei até agora há pouco, é justamente a Maurício de Nassau, que é a paralela da Caxangá. Mas a CTTU nos informou que não tem um esquema oficial especificamente para este jogo, porque a partida vai acontecer em São Lourenço da Mata. Então, é Polícia Rodoviária Federal que tem a jurisdição aí e o poder de controlar o trânsito, mas nas rodovias federais, BR-101, 232, 408. No Recife, para quem vai se dirigir para a BR, não vai ter nenhum esquema montado de forma especial. Então, torcedor, se prepare, porque é a volta para casa aliada aí da Arena de Pernambuco de muitos torcedores. E aí, se for pela Caxangá, para quem vai de transporte público, a gente vai falar sobre o esquema do Grande Recife. Mas ainda assim, com a quantidade de ônibus a mais no corredor de ônibus leste-oeste ali, logicamente que a tendência é o corredor também ficar lento, né? Fora as duas faixas que levam para Camaragibe. Enfim, a gente vai trazer todos os detalhes. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar pelas orientações da Polícia Rodoviária Federal. O assessor especial da PRF, o Cristiano Mendonça, gravou um vídeo para a gente falando sobre como vai montar o esquema da PRF para monitorar o trânsito nas BR 101, 232 e 408. Vamos ver. E a Polícia Rodoviária Federal irá intensificar a fiscalização nas BR 232 e 408 para levar mais segurança a quem vai até a Arena de Pernambuco.
Os portões da arena irão abrir a partir das 18h30. Então, se o motorista puder antecipar a chegada dele até o estádio, é mais indicado. Ele também deve comprar um ingresso de estacionamento antecipado para evitar aquelas filas que se formam no local. No caso de qualquer situação de estacionamento irregular, além da autuação, o motorista também terá seu veículo recolhido. Então ele não pode estacionar nem nas calçadas e também nem no acostamento. No caso de qualquer colisão, sem vítima, ele deve tirar esse veículo da rodovia e pode fazer o registro no site da PRF, no endereço gov.br/PRF. Também não será permitido o comércio ambulante na rotatória ali próximo da arena para evitar o aumento desse congestionamento. E a gente reforça que em caso de qualquer situação de emergência em rodovia federal, a PRF pode ser acionada pelo telefone 191. Pronto, nós acompanhamos aí as dicas e as orientações do Cristiano Mendonça, a quem a gente agradece por ter enviado esse vídeo para a nossa produção aqui do Multiplay PE. E vamos falar agora sobre o esquema do Grande Recife Consórcio de Transporte, para a gente falar como vão ser montados os ônibus, onde vão ficar estocados, para aqueles que vão de ônibus para o BRT, para a Arena de Pernambuco logo mais. É uma operação especial que está sendo montada pelo Consórcio Grande Recife, Consórcio de Transporte Metropolitano, CTM, que vai ativar a linha 047 TI Cosme Damião Arena a partir das 5 da tarde. A tarifa no valor do bilhete único anel A, R$ 4,30. Poderá ser paga inclusive com cartão Vem ou em dinheiro. O Grande Recife informa que esta linha vai operar com 12 veículos para esta operação e haverá ainda a distribuição de pulseiras. Por se tratar de um serviço eventual, aí não vai ter a gratuidade nem abatimento tarifário na ida ou na volta do estádio. Toda a operação vai ser monitorada por fiscais do Grande Recife e, se houver a necessidade, pode haver também um reforço na frota e ajustes nos intervalos entre as viagens. O itinerário da linha TI Cosme Damião Arena é o seguinte: TI Cosme Damião, Rua Arapongas, Rua Tomás Ferreira, Rua Benjamin Ribeiro, Ramal Arena Pernambuco, Arena de Pernambuco. E aí no sentido contrário, sentido Arena TI Cosme Damião, Arena de Pernambuco, Ramal Arena de Pernambuco, Rua Bernardim Ribeiro, Rua Tomás Ferreira, Rua Arapongas e TI Cosme Damião. E aí, para quem tiver algum problema, alguma dúvida, você pode ligar para o 0800 081 0158, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Mas o jogo é hoje, né? 99488-3999. Você pode também fazer a sua reclamação nos demais dias. E ainda tem a ouvidoria pelos telefones 3182-5511, 5633-5630 ou 5519, ouvidoriapublica@granderecife.pe.gov.br. Tem os horários aqui das 9 da manhã ao meio-dia e de 1 até as 4 da tarde. E se você for fazer alguma reclamação no dia seguinte ao jogo, né? Porque hoje não vai adiantar mais, tá bom? Esse é o esquema de ônibus, para quem vai de ônibus, pegando ali TI Cosme Damião, a Arena de Pernambuco. É uma linha extra que está sendo montada, tá? A nota não fala de esquema de BRT, nem ônibus estocados no derby, por exemplo, como aconteceu nos fins de semana, e aquele desejo, né, do Expresso Coral não vai rolar nessa partida de hoje. Então, torcedor, fica atento para você que vai de ônibus. E o metrô? Para quem vai de metrô, como é que vai funcionar esse esquema? Vamos lá, tem uma arte na tela para você da CBTU, a Companhia Metropolitana, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Companhia Brasileira de Trens Urbanos mandando essa arte com essas informações. O metrô vai ter embarque na estação Cosme Damião, para quem volta, né, para casa, depois do jogo, até 11h59 da noite. Você vai poder embarcar na estação Cosme Damião e seguir para as demais estações. Agora, as demais estações da linha Centro, apenas para embarque e desembarque, tá? Linha Sul e o Ramal Jaboatão, as atividades vão acontecer até às 11 horas da noite. Atividades normais na linha Centro e o Ramal Jaboatão e a linha Sul. Então, a linha Cosme Damião, você vai poder embarcar na estação TI Cosme Damião até 11h59 e de lá, voltando até a estação Recife, somente desembarque, tá? Porque a estação vai estar fechada para você fazer o seu embarque.
Então tá aí o esquema de metrô, tá na tela para você acompanhar o esquema da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. E o esquema de policiamento para o jogo de hoje. É importante também, é jogo de uma torcida só, mas é importante ter a segurança do torcedor e principalmente aqueles que não vão nem para o jogo, mas que querem ter o direito de ir e vir também. Vamos lá, esquema de policiamento divulgado pela Secretaria de Defesa Social, Polícia Militar de Pernambuco. O esquema da PM é o seguinte: 700 policiais militares para garantir a segurança da partida, 179 policiais na área interna, PMs do Batalhão de Choque e da Companhia Independente de Policiamento com Cães, além da Cipimoto. Sob o comando do 20º Batalhão, a área externa e as principais vias de acesso ao jogo também vão contar com 521 policiais que vão fazer a segurança dos torcedores. Nas estações do metrô e TIs integrados, terminais integrados de passageiros, vão ser lançadas também guarnições no patrulhamento motorizado, isso para inibir a ação dos vândalos. E toda a operação vai ser monitorada por oficiais da corporação através de câmeras de segurança do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual, o CICCE. Esquema de policiamento divulgado também pela Secretaria de Defesa Social. O Santa, para tentar orientar o torcedor que já comprou o ingresso, já fez o check-in, que vai chegar cedo na Arena de Pernambuco, também mandou um vídeo explicando as entradas, inclusive, e acessos para o torcedor coral, setores norte, sul, leste e oeste. Acompanhe. Torcedor tricolor, hoje é dia de decisão. Para lhe ajudar a localizar seu portão de acesso, siga as nossas instruções. Para acessar o sul inferior, seu portão de acesso é o H. Para os torcedores que adquiriam ingressos para o oeste inferior, seus portões são o C ou D. Os portões para o setor leste inferior são os O ou M. O setor norte inferior são os portões B ou P. Os torcedores que adquiriram ingressos para o setor superior poderão acessar os portões Q ou K, ou para o leste superior, J ou G para o sul superior, A ou F para o oeste superior, e no norte superior o portão é o S. É isso, torcedor. E olha que a Arena de Pernambuco também no seu Instagram, nas redes sociais, você pode conferir também a questão do estacionamento. Para quem vai estacionar no subsolo, para quem vai estacionar nos estacionamentos referente às cores, tá? Você tem todas essas instruções também no Instagram da Arena de Pernambuco. Vamos pro jogo, galera? Mas para falar do jogo, eu preciso reforçar aqui, hein? Dá um like nesse vídeo, espalha para todo mundo, vamos bombar esse vídeo porque tem muitas orientações importantes para o torcedor coral que vai para a Arena de Pernambuco. E a gente reforça, vá cedo, torcedor. Tá trabalhando? Fale com seu chefe para largar mais cedo, porque se deixar para a última hora, corre o risco de você perder o começo do jogo, hein? Olha que o recado já foi dado. Então vá cedo para o jogo, seja de transporte, seja de carro, transporte por aplicativo, a pé, de bicicleta, onde for. Lugar de torcedor coral hoje é na Arena de Pernambuco. Então dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa os sininhos para as notificações, fica ligado aqui nas nossas redes sociais, ainda hoje, logo mais, as escalações, informações de bastidores, tudo para você, hein? E depois do jogo, a gente tem informação aqui, tem o nosso pós-jogo, com entrevista coletiva, os lances, melhores momentos, você não perde nenhum lance aqui no nosso multiplay. Vamos falar da partida? Vamos nessa. Santa Cruz, como é que chega o Tricolor da Arruda para este jogo? Vamos lá. O Santa, que vem daquela classificação diante da equipe do Sergipe, nos pênaltis, né? Pois é, foi sufoco aquela partida lá. Entrevistamos até o Rock Kennedy, depois eu coloco o link aqui no final para vocês acompanharem aquela entrevista. Mas o jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo da volta vai ser no domingo 24, lá no Piauí. E o Santa, se conseguir a classificação, vai para o último mata-mata para definição do acesso. Então, é uma partida importante para o Santa Cruz, que vem dessa classificação diante do Sergipe nos pênaltis. Mas o retrospecto é desfavorável para o Santa, porque o Tricolor do Arruda nunca venceu o Altos nessa história de Campeonato Brasileiro. Foram 4 partidas disputadas entre os times e o Jacaré venceu 3 e o Santa conseguiu empatar 1. Além disso, os piauienses eliminaram o Santa Cruz na pré-Copa do Nordeste no ano passado, em 2024.
E o Altos, como é que chega para esse jogo? Vem embalado, hein? 2 vitórias seguidas na segunda fase, diante do Independência do Acre. No placar agregado do confronto, o Jacaré derrotou a equipe acreana por 8-2. 5-1 na ida e 3-1 no jogo de volta lá em Teresina. Que beleza, hein? O Gerson Testoni, que é o técnico da equipe do Altos, relacionou aí 22 atletas para esse jogo. Os atletas já estão, logicamente, na capital pernambucana e o Alviverde tem como missão aí buscar esse retorno à Série C do Campeonato Brasileiro. É bom lembrar o seguinte, hein? Hoje tem VAR. Tem VAR a partir de hoje na Série D do Campeonato Brasileiro, nessa reta final de partida. Vamos para o Santa. O técnico Marcelo Cabo deve fazer uma mudança em relação ao time que iniciou a partida contra o Sergipe. Renato deve ganhar a vaga de João Pedro no ataque. No gol, o Rock Kennedy permanece, tá? Sem problemas. No banco de reservas, o Ariel se recuperou de uma lesão, era uma lesão na panturrilha, deve ficar como opção. Então, provável escalação do Santa: Rock Kennedy, Totti, Eurico Lima, William Alves e Natan, Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli, William Júnior, Giovani, Renato e Thiago Galhardo. Lembrando que Thiago Galhardo está pendurado, né? E o Gerson Testoni, que é o técnico do Altos do Piauí, vai contar com o retorno do Júnior Mandacaru, que estava entregue ao departamento médico por causa de uma lesão na coxa. Ele, inclusive, é o artilheiro da Série D com 11 gols. Somente, tá, galera? Tem aqui a baixa da última partida por conta de dores musculares, que é o lateral Negueba, né? Mas ele está recuperado e está à disposição. O zagueiro Joécio é o desfalque do jogo, ainda realiza trabalhos de transição e condicionamento físico e não se recuperou em tempo de vir à capital pernambucana. Então, a provável escalação da equipe do Altos, o Jacaré: Careca, Negueba, Leandro Amorim, Anderson Sobral e Artuzinho, Luiz Menezes, Jonathan Esquerdinha, Wesley Souza, Macário e Felipe Sales. Tá legal? A arbitragem da partida de José Mendonça da Silva Júnior, do Paraná. O assistente número 1 também é paranaense, João Fábio Machado, e o Weber Felipe Silva. Aliás, o trio todo é paranaense, tá? E o quarto árbitro, Michelangelo Martins de Almeida Júnior, aqui de Pernambuco. Tem VAR: Adriano Milkivski, do Paraná, e o auxiliar do VAR, Ivan Carlos Bom, também paranaense. Então, torcedor, tudo de Santa e Altos nessa cobertura completa aqui nesse pré-jogo. E aí vamos para a análise. Santa tem condições de ganhar? Para mim, sim. Na minha opinião, tem. Agora precisa superar muitos erros. O Santa vacilou muito contra o Sergipe, né? O Santa perdeu gols quando não poderia perder. Thiago Galhardo perdeu chance quando não poderia perder. O Santa, às vezes, tem a maior posse de bola no jogo, mas finaliza muito mal. E nessas finalizações onde o Santa peca, é quando o adversário aproveita-se da situação e consegue ser mais letal. Por esse jogo, seu primeiro, né, o Santa precisa fazer logo o resultado aqui, para que chegue lá no Piauí já com esse resultado garantido e só administrar. A teoria deveria ser essa. Então, Santa tem que aproveitar que quase todos os ingressos foram esgotados, a torcida vai em peso, o público vai chegar cedo, se Deus quiser, na Arena de Pernambuco. Tomara que não tenhamos mais nenhum protesto hoje na região metropolitana do Recife. Sim, porque amanhã foi de protestos no Recife, todo mundo viu, né? O protesto dos carroceiros interditou aí vários pontos na região metropolitana. Joana Bezerra, que afetou a Agamenon, a PE15, que afetou a Olinda, a Abdias de Carvalho, inclusive, que é uma rota para a Arena de Pernambuco. Então, outro protesto no fim de tarde desse é fatal para o torcedor chegar na arena. Então, já vai ter o trânsito da volta para casa. E pegar um protesto, ninguém quer isso, né? Então, o torcedor se apresse para chegar, apoie o seu time, apoie do começo ao fim, porque é com o apoio da torcida que o Santa vai ser empurrado para vencer essa partida do Altos, que vai ser uma partida muito, mas muito difícil. Agora, que todo mundo tem que estar ligado, é preciso que todo mundo esteja ligado. O Santa não pode dar vacilo, a defesa não pode dar vacilo, Rock Kennedy não pode falhar, enfim, Galhardo tem que fazer gol, né? Não pode desperdiçar chances, e o Santa tem que entrar muito focado nesse jogo. Vamos ouvir o que é que o técnico Marcelo Cabo fala a respeito desta partida. Põe no ar. A gente queria parabenizar a questão do Peninha. Depois, quando saiu os bastidores, a gente, sobre o contexto de tudo aquilo ali, queria parabenizar, aproveitar que vem seja para parabenizar. Queria também perguntar sobre o Altos. O que é que o professor já vem estudando do Altos? O que esperar desse jogo de segunda-feira?
decisivo para o Santa Cruz. Boa tarde a todos, prazer tê-los aqui. A questão do Peninha foi... Futebol, a gente precisa humanizar um pouquinho o futebol, né? Futebol, existe relação, como disse, não é só apenas futebol, né? Existe aqueles que estão por trás das câmeras que fazem muito futebol acontecer. E são esses colaboradores e funcionários do clube que faz o Santa Cruz estar vivo e forte na sequência da sua história. Quanto ao Altos, a gente analisou uma equipe que fez uma primeira fase muito boa, uma equipe de muito potencial, com um treinador muito experiente, que é o Gerson. Chega com mérito a essa fase da competição e a gente já estudou, a gente já analisou como a gente faz com todos os adversários e a gente espera fazer um grande jogo e fazer um jogo como a gente sempre faz em casa, um jogo de imposição, um jogo como mandante. Entendemos que é um mata-mata, tem 180 minutos. Como eu disse, quando terminou o jogo do Sergipe, que nada estava resolvido lá. Então, vamos ser a primeira metade aqui sob nosso domínio, diante do nosso torcedor. E precisamos fazer um grande jogo, um bom jogo, para que a gente possa começar a construir a nossa classificação em casa diante do Altos. Professor Marcelo, boa tarde. Primeiro, parabenizar pela classificação do Santa Cruz às oitavas de mata-mata. E agora a chave vira, vem o Altos agora pela frente. O Santa Cruz, diferente do que foi contra o Sergipe, agora começa a decidir em casa para depois jogar fora. Não sei se o professor prefere começar o mata-mata jogando em casa ou fora, até construir o resultado. O que é que tem para falar do que construiu no jogo passado para agora contra o Altos? Se eu te falar que eu prefiro um cenário sempre de decidir em casa, né? Se eu for escolher, se eu tiver a oportunidade de escolher, eu vou querer decidir sempre o segundo jogo em casa. Mas quando você chega a uma fase dessa do campeonato, você tem que estar preparado para decidir em casa, decidir fora. São 180 minutos, a gente precisa estar preparado. Nem sempre como começa é como termina o mata-mata, né? Esse já foi o exemplo dado contra o Sergipe. Precisamos ter um respeito pelo Altos, pela sua equipe, pelo momento da competição. A competição já disse por si só, umas equipes favoritas ao acesso já ficaram eliminadas, equipes tradicionais, também de alto investimento. Então a gente precisa ter muito cuidado e a gente está tendo esses cuidados necessários com o momento que a gente está vivendo da competição. Precisamos fazer um jogo forte, como eu falei, em casa. Precisamos buscar a nossa característica em casa, como a gente sempre buscou, de uma equipe que sempre busca o resultado, busca vencer. E vamos entender o que o jogo se desenha para que a gente possa buscar um bom jogo dentro de casa, buscar uma vitória, buscar um placar que nos favorece, mas sabendo que são 180 minutos e mata-mata você tem que estar preparado, organizado mentalmente, entendendo que o formato da competição mudou, é um formato agora de mata-mata, e você precisa estar muito bem preparado, e a gente vem com as semanas evoluindo, tanto mentalmente quanto do trabalho, desenhando uma jornada conforme a equipe que a gente vai pegar. Quanto o Sergipe foi um modelo que a gente usou, alguns conceitos que a gente adaptou diante do Sergipe, e diante do Altos não vai ser diferente. A gente modelar a nossa equipe conforme o adversário que a gente vai pegar. Marcelo, boa tarde. Boa João tarde. Batista, do canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Haja coração, não foi, Marcelo, no jogo passado? Nesse jogo, Marcelo, o Santa Cruz jogando em casa, com o apoio da torcida, o Santa Cruz tem a obrigação de vencer. O que será feito para transformar essa obrigação em realidade dentro de campo? Meu querido João, trabalhar no Santa Cruz e dirigir um jogo no Santa Cruz, a gente sempre tem a obrigação de vencer, independente seja em casa ou fora. A gente joga em casa com um adversário que tem suas qualidades, mas a gente tem um aproveitamento em casa de 8 partidas, 6 vitórias, 1 empate, uma única derrota. Então, assim, a gente sempre foi propositivo em casa, a gente sempre buscou a vitória em casa, buscou dentro da medida do jogo, com a oportunidade de sempre ampliar os placares. Tivemos, assim, dentro de casa algumas
algumas nuances dentro da competição. E não vai ser diferente dessa vez, né? A gente joga o primeiro jogo em casa e a gente vai ter o mesmo comportamento que a gente sempre teve em casa. O time propositivo, o time buscando a vitória, como foi diante do Sergipe. Quando falei sobre o último jogo, a gente, quando fez 2-0, a gente continuou buscando o 3-0, tivemos até mais chance de ampliar o placar para 3-0 e acabamos tomando 2-1, e o jogo mudou de desenho e levou para os pênaltis. Então, assim, a gente vai ter o mesmo comportamento que tivemos diante do Sergipe e o comportamento que a gente sempre buscou ter dentro de casa, um time que sempre vai buscar vitória jogando aqui no nosso domínio, diante do nosso torcedor. Boa tarde, Marcelo. Você foi bem explicativo aí até com relação à possibilidade de adaptar o seu time com relação ao adversário, como você fez contra o Sergipe. E visto o que o Altos já apresentou durante essa temporada, né, um time que gosta de posse de bola, tem 2 laterais que apoiam muito, que é o Jean e o Arthurzinho, volantes que também gostam de pisar na área. Que tipo de característica o Santa Cruz também tem que ter para evitar que essa posse de bola do adversário seja por maior tempo possível durante essa partida dentro de casa? Eles têm um time com 2 laterais bem agudos, uma linha de frente muito rápida, né? Uma equipe que tem uma transição de muita velocidade qualificada, um time que chega muito rápido à área do adversário. É um time que tem um meio-campo com jogadores de qualidade. O esquerdinha foi meu atleta. O Jonathan eu enfrentei quando ele estava no Santa Cruz de Natal. Então, assim, é uma equipe muito bem organizada, muito bem montada pelo bom treinador que é o Gerson, um treinador experiente, conhecedor da competição. E a gente está, claro, tomando os cuidados necessários, porque eu costumo dizer que uma equipe ela tem que ser equilibrada. A gente está falando tanto em atacar, fazer gols, mas a gente precisa estar equilibrada, a gente precisa estar muito bem preparada nas fases do jogo. Claro, com a qualidade da equipe do Altos, vai ter momentos que a gente vai estar em bloco baixo, vai ter que estar organizado para uma transição, a gente vai ter mais... O princípio, quando você joga com uma equipe que se organiza bem no meio campo e tem uma chegada muito forte no ataque, é você tentar que ela esteja o quanto menos perto do seu campo. Então a gente vai tentar já jogar o máximo possível no campo do adversário e tentar já bloquear e pressionar logo a saída de bola deles, porque para que eles não tenham essa construção qualificada que eles têm, como bem você falou na sua explanação. Ô Marcelo, você na sexta-feira antecedente ao jogo do sábado, você prometeu um time com atitude, uma postura diferente contra o Sergipe, e o que a gente viu foi uma postura bem diferente do Santa Cruz do segundo turno, da primeira fase. Chegou ao ápice da postura que você deseja, ou ainda tem como o Santa Cruz melhorar, aprimorar nessa fase tão aguda? Porque a postura, pelo menos em atitude, o elenco me pareceu muito o time do primeiro turno da primeira fase da Série D. Eu fiz até um trabalho com os atletas, bacana a sua pergunta, que eu tenho oportunidade de explanar para vocês e para o nosso torcedor. Na nossa reapresentação, eu sempre passo os vídeos, e eu passei 2 tipos de vídeos. Um vídeo bem didático, a diferença da nossa atitude do primeiro para o segundo jogo. Então eu botei alguns lances do primeiro jogo e lances bem iguais do segundo jogo. E a diferença ela foi absurda. Eu lembro que eu falei para vocês, independente de mudar esquema tático, mudar de jogador, tinha que mudar de atitude. E eu demonstrei aos atletas que eles são capazes, né? A qualificação técnica deles já foi demonstrada, principalmente no nosso primeiro turno. O que a gente tinha que retomar eram as nossas atitudes. Às vezes, a gente é muito questionado, a sua pergunta é muito oportuna, o Cabo tem que mudar o esquema tático, o Cabo está engessado. Futebol hoje, ele tem 2 coisas que você precisa ter sempre. Comportamento e conceito. Futebol hoje passa por comportamento e conceito. Eu posso jogar no 4-4-2, no 3-5-2, no 3-4-3, eu posso mudar a peça, botar, vamos lá, o Galhardo de lateral direito, posso botar o William Júnior de atacante, o Cabo mudou. Mas mudar o quê? Para quê? Entendeu? Então, às vezes, há alguns questionamentos, toda hora eu olho o jogo, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se você vê a mudança de conceitos, de comportamento, hoje, futebol, você treina conceitos e fases do jogo. E, às vezes, as explanações são essas. Não muda, por que não joga 3 zagueiros, por que não joga... Independente do sistema que eu vou jogar, eu tenho que ter os conceitos bem treinados.
Eu tenho que ter o comportamento dos atletas. Conceito treinado e tirar o comportamento do meu atleta. E aí a gente corrobora isso tudo numa atitude diferente. Foi o que eu fiz do primeiro para o segundo jogo. Eu coloquei ali os lances que a gente foi muito ineficiente, né? Com pouca atitude no primeiro jogo e o mesmo lance, o mesmo modelo, o mesmo comportamento no segundo jogo. Eu demonstrei o lance do primeiro e o lance do segundo. O lance do primeiro, fiz um compilado de 4, 5 minutos e demonstrei aos meus atletas que uma coisa fundamental para a nossa classificação foi a mudança de comportamento e atitude, que os conceitos são treinados. O que eu passo, aí, tem uma semana inteira de trabalho e não muda nada. Olha com olhos que você vai ver que muda. Você acabou de dizer que mudou do primeiro para o segundo jogo. Então muda o comportamento, você melhora teus conceitos e muda principalmente a atitude dos atletas. A sua pergunta foi muito oportuna, que a gente tem a oportunidade de esclarecer para vocês da imprensa e para o nosso torcedor que houve uma mudança. Sim, aperfeiçoamento de conceito, né? Mudança de comportamento e principalmente de atitude do primeiro para o segundo jogo. E falando do jogo do Altos, eu conversei com eles que a gente tem que ir desse comportamento, dessa atitude para melhor. Se a gente baixar isso, a gente não chega onde a gente quer. Isso aí está bem claro entre nós, entre eu e vocês, imprensa, entre eu e nosso torcedor. Se a gente for menos do que a gente fez contra o Sergipe, a gente não classifica. Agora, se a gente for do que a gente foi diante do Sergipe no segundo jogo, para melhor, a gente tem boas chances de classificar. Ô Marcelo, para esse confronto agora, o Santa Cruz ele tem uma marca negativa contra o Altos, apesar de curta. Foram 4 jogos entre as duas equipes, o Santa Cruz foi derrotado em 3 e empatou apenas 1. Eu não sei como é que você e o elenco tratam essa parte de tabu entre as duas equipes, mas a gente repercute, a imprensa até o torcedor, o Santa Cruz ainda não venceu o Altos, tem a oportunidade agora, e como é que fica essa responsabilidade, mas também a oportunidade de ser a primeira vez na história do Santa Cruz vencer o Altos? Eu costumo dizer que tabu é para ser quebrado, né? Então a gente tem uma oportunidade, como eu sempre falei, de fazer uma nova história aqui dentro do Santa Cruz. E essa é uma oportunidade. Então isso só corrobora que a gente vai pegar um adversário que vai nos trazer muita dificuldade, que o passado recente já diz isso. Mas nós já quebramos alguns tabus aqui, né? Desde o início da Série D, alguns números foram modificados, alguns tabus foram quebrados, e é mais um desafio que a gente tem diante dessa boa equipe do Altos que a gente vai enfrentar. É voltar a vencer o Altos, que parece que as 4 últimas partidas, né? O Santa Cruz não conseguiu vencer o Altos. É mais uma missão que a gente tem em casa diante do nosso torcedor. Eu quero já pegar esse gancho e parabenizar o nosso torcedor. 48 horas de abertura de check-in, já temos 25 mil a última parcial, e eu falo, a gente acompanha, a gente fica feliz, né? Eu, os atletas, a diretoria, a gente está sempre buscando a atualização. Cara, independente de ser domingo, sábado ou segunda, eu queria muito encontrar o nosso torcedor domingo, 17 horas, sábado, 17 horas, mas tem coisa que a gente pode controlar, tem coisa que a gente não pode controlar. Então eu já quero de antemão parabenizar o nosso torcedor, porque eu sei que eles vão esgotar os ingressos. E ele é o nosso maior combustível, ele é o que nos move. Eu estou chovendo no molhado, uma coisa que eu sempre falo, mas como é que eu não vou falar de uma torcida dessa? Que 48 horas comprou 25 mil ingressos. E eu tenho certeza que até o domingo vai esgotar os ingressos, porque o nosso torcedor é inexplicável. Marcelo, na sua visão, os atletas que vieram a seu pedido já estão no nível ideal para a reta final da competição? Eu só trouxe 2 atletas, né? Que foi o Renato. Não, Renato, Natan e Ariel, perdão, 3. Foi 3 pedidos meus, 3 posições que a gente precisava. Como a gente já vinha falando lá atrás, eu acho que o Natan já atingiu um estágio satisfatório, e eu expliquei uma outra oportunidade. O Natan chega e a gente coloca ele para jogar, porque o jogador precisa ganhar ritmo, o jogador precisa ganhar conjunto, o jogador precisa entender os conceitos, treinar os conceitos e aplicar. Claro que o Natan não ia saltar os olhos de ninguém no primeiro e no segundo jogo. Então, assim, às vezes precisa de um pouco de paciência. Eu acho que ele atingiu aí 80% do que ele pode atingir e tem margem para evoluir. O Natan ainda está num processo de evolução.
Então é um jogador que, assim, eu tinha plena convicção no Natan. Não que o Rodrigues e o Vini não nos ajudou, mas eu costumo dizer que o Natan, ele é o que traz o equilíbrio entre o Vini e o Rodrigues, né? A característica dos dois. Ele consegue ser o equilíbrio dos dois. E aí nós ficamos bem atendidos na lateral esquerda, porque uma competição dessa, nós ainda temos muitos jogos, se Deus quiser. Você pode ter uma lesão, você vai precisar de alguém da mesma altura ali. Não dá mais para escrever, para contratar. Então, a gente precisa fechar o elenco com margem para que a gente não tivesse problema. Eu perdi um jogador, eu tenho que improvisar. Então, foi essa demanda. O Renato, ele estava em plena evolução, aí ele teve que dar, na semana passada, uma interrompida nos treinamentos. O cartão vermelho foi uma pena, porque ele vinha fazendo um bom jogo diante do 13, fez os gols, aí interrompeu. Semana passada, de treinamento dele, de um desconforto na panturrilha, tivemos que poupá-los em algum treinamento, mas o Renato treinou bem a semana, é um jogador que está aí 80% do que pode entregar, já em plena evolução, e estou muito satisfeito com o que ele já pôde, em pouco tempo, apresentar nos jogos. Jogador que pegou a bola na hora do pênalti, aplicou ali toda a sua experiência naquele momento pesado, difícil, e vai continuar nos ajudando, né? E o Ariel chegou há pouco tempo, teve algumas intercorrências na preparação dele, mas a gente espera que ele venha também nos ajudar, como o Natan e o Renato vêm nos ajudando. Marcelo, ao longo desse período, né, todo de disputa da Série D, você fala muito sobre a questão do trabalho psicológico. O clube agora tem a Majorri, né, que trabalha essa parte mental também do grupo, e essa última partida contra o Sergipe, acredito que todo mundo chegou ao ápice da emoção em todos os sentidos. Eu queria saber como é que você e a profissional também, a Majorri, a psicóloga, estão trabalhando com o grupo, porque vai encontrar novamente uma disputa que vai buscar o emocional dos atletas dentro de campo. Como controlar esse emocional em duas partidas tão importantes também, que valem a continuidade do Santa nesse sonho? Como é que você também está trabalhando quanto a isso, Marcelo? Inclusive eu, né? Você também. Após a partida, fui tomado por uma emoção muito grande. A gente é ser humano, né, cara? A gente vive isso aqui de coração, de alma. Então, às vezes você tem uma emoção um pouco aflorada, mas foi só ali depois do jogo, uma emoção pela importância que a gente sabia da classificação. Não passava na nossa cabeça a competição terminar ali para a gente. Então, foi uma semana de muito trabalho, de um ápice emocional e saber do tamanho da responsabilidade que a gente tem em dirigir o Santa Cruz, mover essa paixão dessa torcida, tudo que está sendo feito internamente, essa mobilização interna. Então, aí quando o Roquenide pega o último pênalti, cara, eu acho que foram todos, né? Então, alguns se emocionaram muito mais, outros passaram mal. Eu tenho uma cena emblemática que eu até postei, uma mãe e uma filha de joelho se abraçando. Eu recebi essa foto. Então, ali, como não se emocionar? Mas eu falo para você que a palavra de ordem é equilíbrio, né? A gente precisa estar sempre equilibrado. Às vezes a gente passa um pouco do tom, mas sempre com respeito ao adversário, com respeito a vocês, a imprensa, com respeito à nossa torcida, mas a gente é feito de carne e osso, a gente é movido de emoção. Por mais que a gente seja um profissional experiente, que já tenha vivido isso tudo, 25 anos de carreira, mas você vai se envolvendo, e às vezes a emoção passa um pouquinho da razão, mas não só a minha, a todos. Mas foi uma semana que a gente reconectou, baixamos, né, a poeira, baixamos a adrenalina, tivemos nosso dia de folga, recarregamos a bateria, retomamos o trabalho e a gente continua muito focado no nosso objetivo, buscando uma força mental muito grande, porque tudo que move esse clube, ele te desgasta emocionalmente, porque tanto na esfera do jogo, quanto a preparação do jogo, quanto a relação humana com as pessoas e com o nosso torcedor. Então você precisa estar muito bem equilibrado. Eu acho que o trabalho de todos, nesse momento, de uma profissional especializada, nos ajuda bastante, mas a experiência de todos que estão aqui dentro, tem uma peça aqui dentro que ela é muito importante, é pouco falado, que passa uma experiência que é o Arley. Eu acho que o Arley tem
só de minuto de silêncio ele tem horas no futebol como jogador. Então é um cara que ele vem pouco à imprensa, ele fala pouco, mas a importância dele nesse quesito de conversar com o jogador, conversar comigo, conversar com o staff, passar essa experiência dele de só como atleta ele parou de jogar com 42 anos, depois foi dirigente com Série A, acesso, tem muito que passar para a gente no dia a dia, então é outro pilar importante aqui dentro, né? O Pedro, o CEO, é um cara que ele vê um pouco mais de fora, mas é um cara que de um equilíbrio tremendo, o cara que ajeita a peça aqui, ajeita a peça ali. Então, assim, a gente é uma equipe multidisciplinar. Nós temos um diretor médico aqui, o doutor Antônio Mário, um cara muito experiente, que está aqui também junto com os seus médicos no dia a dia. Então, assim, é um conjunto de fatores. E o nosso pilar principal, que é o nosso presidente, que é um cara que é muito experiente nesse momento, é um cara que é muito equilibrado, um verdadeiro gestor que também está junto com seus pares, sua diretoria. Então, é um trabalho de todos. Então, resetamos a máquina, né? Quebramos o retrovisor do Sergipe, como eu sempre digo, foco no Altos e o foco numa semana de trabalho. Não tem oba-oba, não tem disse-me-disse, não tem já ganhou aqui dentro, é pezinho no chão, manga arregaçada. É o prazer de receber meu senhor chegando aqui agora. Manga arregaçada, pé no chão, humildade, muito trabalho, porque nós não conquistamos nada. Nós conquistamos o direito de ir para o segundo mata-mata. Nossa emoção aflorou depois do jogo. Costumo dizer, emoção e celebração dura 24 horas. Depois das 24 horas, retomar o equilíbrio, o pé no chão e pensar no próximo passo, que é o Altos. Marcelo, boa tarde, Osés do canal 3 de Fevereiro. Uma pergunta sobre o comportamento do nosso lado direito, né? A partir do momento que a gente faz a substituição por Thiaguinho, a gente perde um pouco na marcação. Você faz a leitura rápida, tira o Gabriel Galhardo, repõe com o Favela para aumentar o poderio defensivo da gente naquela área. O Altos contra o Independência do Acre abusou muito daquele lado esquerdo com o Arthurzinho, o Felipe Salles e o Esquerdinha, que ficavam revezando de lado ali. O Esquerdinha experiente aqui no cenário nordestino, assim como o Arthurzinho, que passou por 13, Nacional de Patos. E eu queria entender sobre qual a preparação para esse lado específico, ou se existe... Você não vai dar as cartas e a gente nem quer isso. Se já um olho nesse lado, principalmente porque foi de onde saiu a vitória e a classificação do Altos contra o Independência. Não, com certeza. Eles não só têm um lado esquerdo muito forte, mas o lado direito. O lado direito deles compõe de uma dobra, né? Quem joga na segunda linha é um lateral muito agudo. E o lado esquerdo joga o Arthurzinho, que veio do 13, que agora está compondo lá a equipe deles. Um extremo, me perdoe que eu esqueci o nome, de muita velocidade, muita qualidade. O Esquerdinha foi meu atleta no Floresta, eu conheço bem, né? Então, assim, eles têm o lado esquerdo. Como eu jogo uma marcação zonal, uma marcação zona setorizada, né? Então, a gente sempre tem as linhas de equilíbrio, de marcação, de zona de cobertura, tudo isso já bem organizada. Só contextualizando o jogo, a questão como a gente estava na frente do placar, eu sabia que a gente poderia fazer o segundo gol, eles teriam que sair, eu queria explorar, né, o ataque ao espaço, a velocidade para as costas da marcação, e o Thiaguinho, do nosso elenco, é um dos melhores que fazem isso. Eu iria perder um pouco na marcação, mas eu não poderia deixar de ser ousado para tentar o segundo e o terceiro gol. E ali a questão da substituição, sim, foi para reforçar o lado direito, porque o Totti já tinha amarelo, e ele botou um extrema muito veloz, que foi o que fez a jogada do gol, e ali já começou a fadigar, falando do jogo do Sergipe, o Totti, o Gabriel e o Balotelli, pela circunstância do jogo. Então eu precisava reforçar o lado direito, foi onde eu botei o Favela, que tem essa intensidade desse corredor de bater e voltar, da característica dos nossos volantes. Ele é o que mais tem esse box-box ali do lado direito, e uma recomposição forte, né, uma transição forte defensiva, e o Yuri, que compõe melhor a linha, tem a parte física mais forte para poder bloquear esse lado direito. A gente acabou conseguindo as substituições do jogo. É isso, galera. Um super pré-jogo para você, uma cobertura completa aqui no Multiplay de mobilidade, de futebol. Você com a prestação de serviço também para você chegar na arena com tranquilidade, tá legal? Gente, eu peço aqui mais uma vez, dá um like nesse vídeo,
ativa os sininhos para as notificações se você já for inscrito no canal, e se não for, se inscreva, meu querido, minha querida. Boa sorte para o Tricolor, já nas nossas redes sociais aqui as escalações, e no canal WhatsApp Multiplay também vamos divulgar as artes das escalações para você também espalhar para todo mundo. Vamos bombar esse vídeo, vamos bombar as informações do Santa Cruz, tudo aqui no canal que você não perde nenhum lance. E depois do jogo, logicamente, estaremos aqui com a análise dos melhores momentos, os lances da partida e a entrevista coletiva do técnico Marcelo Cabo. Boa sorte, Tricolor! Boa sorte, Santa! Tchau, galera!